Espiritismo e Evangelho, com Gilton Carlos. Nos tocam de compaixão os grandes desastres. Às vezes, como sons nacionais nos levam à reflexão mais demorada. Mas há diariamente dores escondidas, lágrimas que rolam anônimas. O que dizem os espíritos sobre isto? É o que nós vamos falar agora. Eu sou o Gilton Carlos, aqui no Espiritismo e Evangelho, onde nós falamos a você que gosta das ideias espíritas, dos temas de interesse da alma humana e sempre do Evangelho de Jesus. Hoje vamos falar nesse episódio sobre a dor escondida, por um quarto de hora. Vamos partir do Evangelho de Mateus, no capítulo 8, dos versículos 1 ao 4. Ele escreve: Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: Abstente de falar disto a quem quer que seja. Mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de prova. O que nós podemos destacar desse texto do Evangelho de Mateus? Primeiro, apresentar-se ao sacerdote. Jesus pede ao homem que o procurou. Isso está previsto ali no livro de Levítico, capítulo 13, que são leis acerca da lepra ou da hanseníase, como passou a ser chamado. Havia uma previsão de isolamento da pessoa em caso de suspeita da doença, para evitar o contágio dos outros, etc. Aos primeiros sinais, o doente deve, diz a lei, se apresentar ao sacerdote para este fazer uma avaliação. Após isto, em caso de dúvida, ele vai ficar isolado e semanalmente ele deve ir ao sacerdote para uma nova avaliação. E assim por diante, até o diagnóstico final. Se lá nas últimas análises ele ver que realmente, confirmar que realmente está com a doença, ele é então levado a viver fora dos muros da cidade, isolado. Jesus pede para ele ir ao sacerdote, depois de o curá-lo, para que este confirme que ele não tem mais a doença e dessa forma ser aceito novamente no convívio da cidade, sem a condição de ser impuro. A outra coisa é que ele diz: abstente de falar disso. É curioso porque Jesus pede a ele discrição. Ou seja, na verdade ele não quer, nesse caso, que ele mesmo, que o Cristo, seja louvado por fazer o bem. Se notarmos, para as grandes almas, o bem, o amor, é como uma obrigação moral. Quer dizer, quem de nós acha que deve ser elogiado por cumprir o seu dever? Dessa forma, vivem os espíritos elevados na condução dos seus atos. Fazem o bem com discrição, de modo que a humildade é que esteja orientando as ações. Assim, de Jesus fica para nós o exemplo. Fazer o bem sem ostentação, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, há um grande mérito. Abrir mão dessa satisfação que vem do reconhecimento dos outros para esperar a aprovação de Deus. Por isso os espíritos exortam, os bons espíritos nos exortam em procurarmos as dores escondidas. Lá contam a história de uma mulher de aparência distinta, de trajes simples, que anda junto com a sua filhinha. Essa dama entra em uma casa pobre, de aparência suja, mas no local todos a recebem com alegria e respeito. Ela entra em busca de uma mãe doente,
cercada dos seus filhinhos. Quando a veem, todos sorriem. Ela leva medicamentos, alimentos, roupas, tudo temperado com palavras de conforto e carinho. O pai daquela família está no hospital. Ela também o procura, porque ele vê-se preocupado com o desamparo de sua família. Mas graças a ela, naquele momento ele não terá mais essa preocupação a de cobrir os seus filhos do frio, de colocar o alimento nas suas bocas. Elas terão o agasalho agora para ir à escola. Esta mulher nunca perguntou a religião das pessoas que ajuda, nem a opinião delas sobre diversos assuntos. Ela já sabe que todos são seus irmãos. O seu nome, onde mora, ninguém sabe. Ela não se preocupa em divulgar isso. Então, quando chega a noite, a gratidão faz um concerto de preces se elevar ao céu em seu favor. Ela se veste com simplicidade para não parecer distante dos pobres. Leva a sua filha para que esta aprenda desde cedo a como se faz a caridade. Não se preocupa em ser conhecida. Vai em busca das dores ocultas, sem aparecer. Pede discrição, porque assim fazia Jesus. Vamos ver que implicações essas reflexões têm na nossa vida. O exemplo deixado por Jesus e pela história nos sugere atenção para estarmos sempre ligados ao personalismo e à vaidade em todas as nossas ações. Nos faz pôr em evidência os valores do Espírito, como a humildade, a simplicidade, a caridade, acima das nossas características próprias, que ainda são muito presentes, tais como a vaidade e o orgulho. Assim, a você que me escuta, já pensou em dedicar-se a um trabalho como este da história? Auxiliar alguém periodicamente, seja uma vez na semana, uma vez por mês, sem que ninguém saiba. Apenas você e Deus. Jesus abençoa toda a iniciativa. Deixou mostrado que quando nos orientamos pelos valores do Espírito, temos por consequência a sonhada paz, a tranquilidade de consciência, a felicidade. Fica para a nossa reflexão o convite de Nosso Senhor. Lembremos que conhecimento e oração carecem das mãos para que as ideias de renovação se concretizem. Com os médicos, por exemplo, é assim. Estudam, refletem, mas precisam estender as suas mãos para ajudar os doentes. Mães amorosas usam dos próprios braços para receber os filhos, candidatos à renovada encarnação. Reflexão, estudo, ideal, nós devemos sempre cultivá-los, mas sem esquecer de, paralelamente, estar em serviço, trabalhando, dando com as nossas próprias mãos. Lembremos que o próprio Cristo escolheu vir em pessoa usando as suas próprias mãos. Começou numa carpintaria, as impôs sobre as cabeças de tantas pessoas necessitadas, para oferecer Ele mesmo a cura e a salvação. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado por estes minutos. Eu espero vocês todos no nosso próximo episódio. Em agradecimento, hoje eu queria dedicar esse episódio a Geni, que fica em Campo de Goytacazes, Minas Gerais, a Jaqueline de Natal, a Hilda de Bicas e a Ângela, no Rio de Janeiro. Obrigado por nos acompanharem, por gostarem do nosso trabalho. A todos que nos acompanham, agradeço imensamente. Se você gostou
Clica no botão de seguir ou de curtir do seu agregador e assim eu consigo saber aqui de onde você é e se você está gostando do nosso conteúdo. Se quiser entrar em contato, deixar uma mensagem, pode me achar lá no Instagram ou no Espiritismo e Evangelho ou então no meu pessoal Gilton Carr. Agradeço mais uma vez, um abraço a todos e que Jesus os abençoe.